atrás do trono. No entanto, o futuro mensageiro era, naquela época, o coordenador do quadrante denominado Oriental, que englobava o Oriente Próximo e o Oriente Médio, que incluía Egito, todas as terras judaicas, Síria, Arábia, Ásia Menor, Pérsia e Índia. Seu nome logo se projetou do mundo angélico para a terra e se tornou mais conhecido como Mitra, pois fora também rebatizado e adotar o cognome de seu adorado chefe imediato Mitraton. Ele, portanto, não era Mitraton, mas em homenagem àquele que o havia apoiado, conduzido e esclarecido, adotou o nome abreviado de Mitra, sendo conhecido na Índia e entre os arianos como Mitra. Havia razões poderosas para que adotasse o cognome de Mitra. Primeiro, porque já existia um culto estabelecido a este deus pelos arianos e todos os seus povos relacionados, como os indo-iranianos. Segundo, porque o nome Mitra era quase um título, portanto o deus daquela região devia adotar este nome, pois as preces eram dirigidas àquele ser. Terceiro, porque os espíritos têm nomes próprios, quase sempre desconhecidos dos renascidos, mas adotam nomes públicos conhecidos para que possam ser chamados. E finalmente, havia uma enorme afinidade entre Metatron, cujo nome secreto e pessoal era Insantra, e o futuro mensageiro. Ambos tinham vindo do mesmo planeta chamado Tarandat, que fica localizado num dos bilhões de sistemas solares da galáxia de Lua, que dista a 2 milhões de anos-luz da Via Láctea, sendo também parte do grupo local que é constituído por 24 aglomerados gigantescos. A estrela que ilumina Tarandat é uma estrela levemente maior do que o nosso Sol e o seu cortejo planetário tem 22 planetas e cerca de 82 luas, que orbitam em volta deles. Tarandat era, na realidade, uma lua de um planeta extremamente agreste, gigantesco, inabitável, do tamanho de Júpiter, e que influenciava a vida de seu satélite natural de forma violenta. 17.000 anos antes de os capelinos chegarem à Terra, o divino mensageiro havia sido filho físico de Mitratum, que naquele tempo tinha outro nome. Naquela época, o mensageiro tivera uma existência complexa, cheia de altos e baixos, e cometera desatinos próprios de sua fase evolutiva, preocupando enormemente seu pai. Sua existência havia terminado de modo trágico, tendo sido morto em batalha, e tal fim só viera alicerçar ainda mais os laços que uniam pai e filho. No decorrer dos próximos séculos, o mensageiro evoluiria, sempre sob a égide de seu pai espiritual, que já havia alcançado níveis muito altos de espiritualidade. Tanto o pai como o filho, o futuro mensageiro, que já havia alcançado um nível espiritual elevado, foram deslocados para outro planeta onde prosseguiram sua evolução espiritual. Neste planeta, no conglomerado de galáxias de Virgo, havia uma humanidade em nível superior, que havia alcançado formas de vida maravilhosas, estando no plano humano superior. Pessoas como Yeshua, que aqui na Terra foram uma exceção, naquele planeta eram a regra geral. A inteligência altamente desenvolvida aliada a um sentimento superior faziam daquele lugar um dos planetas de maior prestígio espiritual. O enorme conglomerado de Virgo, constituído de mais de 200 milhões de galáxias. Este planeta fazia parte de uma confederação enorme de planetas com seres de várias procedências, que trocavam entre si não só a sua enorme e vasta tecnologia física, como também seus conhecimentos espirituais, sendo capazes de manterem a vida em 2 planos, convivendo com os espíritos e tendo com eles uma simbiose extraordinária. Este modelo de sociedade jamais saiu da mente do mensageiro, pois era o mais legítimo representante do reino de Deus num planeta. Ele usaria o mesmo modelo para tentar moldar a Terra a fim de se tornar um mundo glorioso, constituído de espíritos da fase humana superior. Mitatum, que havia alcançado o mundo mental neste planeta na distante Virgo, foi deslocado para o planeta Terra, onde chegou como especialista em diversas ciências e, aos poucos, galgou o posto de coordenador da evolução espiritual terrestre, subordinado ao belíssimo espírito de Malda,
um dos governadores terrestres daqueles tempos ainda primitivos. O divino mensageiro alcançou também a sua maioridade espiritual naquele planeta do conglomerado de Virgo, e, por uma dessas coisas que só o amor pode explicar, ele se sentiu, após ter alcançado as luzes plenas do desenvolvimento espiritual, uma enorme atração pela Terra. Era a magnífica vibração de Mitratum, seu pai em várias existências em Tarandat em Virgo, que o havia atraído para este longínquo planeta. Tendo recebido permissão de seus superiores, o mensageiro foi trazido até a Terra, poucos séculos antes de os capelinos aportarem, vindos de Atlante. Ele se subordinou a Mitratum como obreiro especializado e rapidamente adquiriu o conhecimento para operar em atmosfera psíquica tão diferente quanto era a Terra, naqueles idos tempos. Com a chegada dos capelinos, ele encontrou em Varuna um grande companheiro e muito aprendeu com aquele excelente espírito, já que os dois estavam na mesma faixa vibratória espiritual. Finalmente, foi sendo conduzido, aos poucos, por Mitratum, para assumir cada vez mais a responsabilidade de certas atividades, até que finalmente estava amplamente capacitado para sair do mundo mental para alcançar os cumes luminosos do reino angélico, faltando-lhe apenas uma iniciação espiritual, para dali, assumir, no momento correto, a administração do planeta. A Terra estava passando por várias transformações culturais, com um esforço de desenvolvimento espiritual e social na Mesoamérica, na Europa e na Ásia. Multidões de espíritos eram levados de um lado para outro para renascerem e fertilizarem novas culturas com novos valores. Bilhões de espíritos primitivos haviam sido trazidos de vários planetas, em sucessivas levas, para continuarem sua evolução espiritual na Terra, e era preciso haver novos corpos, e para tal, paz e progresso social, tecnológico e econômico. Mais uma vez, os hebreus, agora transformados em judeus, deviam oferecer uma cultura monoteísta mais adequada aos novos tempos. A Terra estava passando de um planeta de expiação para um planeta de regeneração, passagem esta, lenta e gradativa, mas que exigia novos valores, nova cultura e nova forma de estruturação social. Portanto, era também um movimento social, econômico e político, além de filosófico e religioso. Era uma época de grandes deportações espirituais internas, pois existia muito espaço e era preciso criar condições para bilhões de espíritos evoluírem. A Terra havia alcançado um grau médio inferior, precisando preparar-se para se tornar um planeta de evolução acelerada de nível médio superior, dentro de 2000 anos. Neste instante, Yeshua, na cruz, entendeu toda a extensão de seu calvário. Ele havia sido Orofiel, o braço direito de Mitratum, que agora chamava-se Metatron. Orofiel havia adotado o nome de Mitra sob a imposição amorosa de seu pai espiritual, e assim passará a ser conhecido há mais de 1000 anos. Sua missão como Yeshua era religiosa, cultural, econômica, social e política, sendo responsável pela introdução de novos conceitos de bondade, justiça e providência divina. Cabia a ele demonstrar que Deus não era o terrível Yahvé como os homens mais primitivos haviam entendido, mas um Pai de excelsa bondade e de amor inexcedível, um formulador justo de leis eternas e entre elas, a mais importante, que era a do amor fraterno e universal. Como Mitra, ele havia co-patrocinado o renascimento de Zaratustra, Gautama Siddhartha Buda e Mahavira Jain, vitorioso. Ele, em conjunto com Rafael, o antigo Gebrandon, que também fazia parte dos administradores planetários, havia tentado trabalhar a ideia de um Deus único na Índia, mas eles haviam esbarrado num politeísmo arraigado, e Rafael, agora mais conhecido como Surya, havia, pessoalmente, assumido a missão de alterar os ensinamentos védicos para se tornarem menos severos para as castas inferiores, permitindo uma maior equanimidade, fraternidade e mobilidade entre as várias classes. Os indianos não conheciam Rafael, e já não o chamavam mais de Surya, mas de Vishnu. Orofiel, aliás, Yeshua,
Neste instante viu que todo o seu sacrifício também tinha uma razão de ser, pois ele se tornaria agora um ser angélico, passando do mundo mental para uma esfera superior, vindo a se tornar em alguns séculos, ele também, um dos administradores planetários, sendo esta mais uma etapa do caminho para a amálgama final com Deus. Yeshua entendeu que fora protegido por Samangelaf, mas fortemente intuído por Metatron. No momento de seu batismo, Metatron lhe havia aparecido não como um ser angélico cujas formas são tão diferentes dos humanos, mas como a representação de Deus, como Deus menor, como ele era conhecido. Durante sua pregação, nos momentos inspirados, a enorme vibração de Metatron, o administrador planetário, o havia permeado e, misturando-se à sua própria essência, havia transmitido a mensagem de amor, de um Deus único de absoluta justiça e amor inexcedível e de que, através da modificação interior, da força de vontade, da motivação irrefreável, era possível que todos os seres humanos, desde o mais vil e desprezível até o mais espiritualizado, pudessem alcançar os cumes da espiritualidade com a felicidade plena e morredoura. Ele entendeu que seu martírio na cruz se tratava de uma iniciação dolorosa, não obrigatoriamente necessária, mas escolhida livremente por ele, através de sua atitude de afrontar os poderosos da terra, para redimir o mundo de falsos conceitos. Ele não estava retirando os pecados do mundo por algum meio mágico ou sobrenatural, mas apontando um caminho seguro para o aprisco do Senhor. Por outro lado, compreendeu, amargurado, que sua missão fracassara em parte, pois os judeus, seu amado povo, não o haviam aceito. Restava, então, que o mundo aceitasse aos poucos, gradativamente, junto com os outros vários mestres, que também tinham sofrido decepções, derrotas e mal-entendidos. Naquele instante de imensa amargura e dor, ele lembrou-se de que seu gêmeo, seu irmão tão adorado, que sempre estava ao seu lado, um dos poucos a entendê-lo, também havia sido um Yahvé, pois não era ninguém menos do que Sansavi, o Yahvé de Abraão. Ele igualmente havia vindo de Tarandat, mas ainda era um obreiro a caminho da redenção pessoal, e que também iria alcançar naquela existência, em terras distantes, seu próprio martírio numa morte horrível, fazendo da mesma forma seu ingresso no mundo mental superior. Tal iria continuar sua missão, pois havia compilado centenas de páginas de seus ensinamentos. Aqueles manuscritos em aramaico seriam a fonte para as demais obras que viriam, pois agora, em seu momento final, com o espírito quase liberto, ele antevia o futuro com clareza. Lutas contra o mal, contra a perversão dos costumes e contra a incompreensão de suas palavras, muitas vezes herméticas demais. Mas ele iria continuar sua obra. A cruz não era a última etapa, mas sim, o grande marco de sua obra a se iniciar, a catequese do mundo. Yeshua despertou na cruz com a imagem ainda viva na sua mente, entendendo todas as razões que o levaram àquele sofrimento. Naquele momento, lembrou-se do Salmo 21 e falou alto: meu Deus, por que me abandonastes? E permaneceis longe de minhas súplicas e de meus gemidos? Meu Deus, clamo de noite e não me respondeis, imploro de noite e não me atendeis. Entretanto, vós habitais em vosso santuário, vós que sois a glória de Israel. Nossos pais puseram sua confiança em vós, esperaram em vós e os livrastes. A vós clamaram e foram salvos, confiaram em vós e não foram confundidos. Eu, porém, sou um verme, não sou um homem, o opróbrio de todos e a abjeção da plebe. Todos os que me veem, zombam de mim, dizem, meneando a cabeça, esperou no Senhor, pois que ele o livre, que o salve, se o ama. Sim, fostes vós que me tirastes das entranhas de minha mãe e seguro, me fizestes repousar em seu seio. Eu vos fui entregue desde o meu nascer, desde o ventre de minha mãe vós sois o meu Deus. Não fiqueis longe de mim, pois estou atribulado, vinde para perto de mim, porque não há quem me ajude. Cercam-me touros numerosos,
Rodeiam-me touros de Bazã. Contra mim eles abrem suas fauces, como o leão que ruge e arrebata. Derramo-me como água, todos meus ossos se desconjuntam. Meu coração tornou-se como cera, e derrete-se nas minhas entranhas. Minha garganta está seca qual barro cozido, pega-se no paladar a minha língua, vós me reduzistes ao pó da morte. Sim, rodeia-me uma malta de cães, cerca-me um bando de malfeitores. Traspassaram minhas mãos e meus pés, poderia contar todos os meus ossos. Eles me olham e me observam com alegria. Repartem entre si as minhas vestes, e lançam sortes sobre a minha túnica. Porém, vós, Senhor, não vos afasteis de mim, ó meu auxílio, bem depressa me ajudai. Livrai-me da espada minha alma, e das garras dos cães a minha vida. Salvai-me a mim, mísero, das fauces do leão e dos chifres dos búfalos. Então, anunciarei vosso nome a meus irmãos e vos louvarei no meio da assembleia. Vós que temeis o Senhor, louvai-o, vós todos, descendentes de Jacob, aclamai-o, temei-o, todos vós, estirpe de Israel, pois ele não rejeitou nem desprezou a miséria do infeliz, nem dele desviou a sua face, mas ouviu, quando lhe suplicava. De vós procede o meu louvor na grande assembleia, cumprirei meus votos na presença dos que vos temem. Os pobres comerão e serão saciados. Louvarão o Senhor aqueles que o procuram, vivam para sempre os nossos corações. Hão de se lembrar do Senhor e a ele se converter todos os povos da terra. E diante dele se prostraram todas as famílias das nações. Porque a realeza pertence ao Senhor, e ele impera sobre as nações. Todos os que dormem no seio da terra o adorarão, diante dele se prostrarão os que retornaram ao pó. Para ele viverá minha alma. Há de servi-lo minha descendência. Ela falará do Senhor às gerações futuras e proclamará sua justiça ao povo que vai nascer. Eis o que fez o Senhor. Entretanto, somente a primeira linha ele falou alto o suficiente para ser ouvido. As demais, ele rezou contritamente. Algumas pessoas ouviram-no falar, Eli, Eli, pois Eli era Deus em aramaico, mas pensaram que ele chamava o profeta Eliaú. Os seus adversários, alguns rabugentos saduceus, disseram, ele clama por Elias, como se o profeta pudesse ajudá-lo. Pobre idiota! Morra a sua morte em glória. Em alguns dias, ninguém se lembrará de você. Como os homens são nécios em suas afirmações. De cima de sua empáfia, falam como se fossem capazes de tudo saber e tudo ouvir. E Jesua sofria na cruz, mas não os escutava. Estava em agonia final. Gabino chamou Godoreviques e mandou dar-lhe novamente a beberagem. E Jesua estava semi-desperto, e, naquele momento, sem saber o que fazia, quando encostaram a esponja embebida no líquido, ele não titubeou e bebeu. A sede era alucinante. Não bebia desde a última ceia, e agora, que perdera sangue e líquidos, estava ficando cada vez mais fraco. Sorveu com avidez a beberagem, que continha uma fatal combinação de tranquilizantes. Em alguns minutos, sentiu uma forte sensação de bem-estar. Neste momento, ele tomou consciência de que estava morrendo. Reunindo suas últimas forças, ele bradou em voz alta, rouquinha e sofrida, com as palavras lhe brotarem da boca em catadupas. Tudo está consumado. Foi feita a sua vontade. Pai, em suas mãos, eu lhe entrego o meu espírito. Seu coração disparou numa taquicardia exagerada. Subitamente, o coração começou a falhar, parando por alguns instantes e voltando a funcionar. Ele começou a ter uma série sucessiva de desmaios rápidos até que, levantou a cabeça, e abriu a boca desmesuradamente à procura de ar. Debateu-se por alguns segundos e, finalmente, fechou os olhos e deixou a cabeça cair para a frente. E Jesua acabara de morrer. Uma tempestade terrível se pronunciava. Já era hora nona 3 horas da tarde, e o vento soprava forte, com rajadas intermitentes, que levantavam poeira e arbustos. Em breve, cairia uma chuva torrencial.
Gabínio mandou quebrar as pernas de todos. Godorevix pegou de sua marreta e deu firmes cacetadas na tíbia e perônio dos infelizes, que imediatamente reagiram aos gritos. Porquanto, a falta de apoio amplificava o esforço sobre os músculos do peitoral, impedindo-os de respirarem, apressando a morte. Eucias morreria em 10 minutos e Josafá levaria um pouco mais de tempo. Iesua não estava no meio dos dois zelotes, mas sim era o terceiro após os dois supliciados. Godorevix, ao se aproximar, viu pela expressão facial que Iesua estava morto. Falou com Gabínio, que mandou testá-lo. Godorevix pegou uma lança e cravou no peito de Iesua, que não reagiu. O gaulês confirmou a morte de Iesua. Naquele momento, relâmpagos começaram a cortar o céu, que havia se tornando extremamente violáceo. As nuvens taparam o sol, o que escureceu o local de forma impressionante. A tempestade chegou com toda a força. Chovia torrencialmente. Os relâmpagos cruzavam o céu com estrondos de meterem medo. Muitos dos coriscos caíram perto de onde estava a multidão que assistia à crucificação e o cavalo de Gabínio, que estava amarrado, soltou-se e fugiu em direção à cidade. As pessoas que estavam ali por perto já tinham começado a se retirar, haviam visto a chuva vindo de longe. Neste instante, só ficaram os soldados que tinham que retirar os crucificados das cruzes. Como Iesua havia morrido primeiro, eles o baixaram da cruz e permitiram que seus familiares se aproximassem. Vieram Iosepe de Arimateia, Nicodemos, Miriam sua mãe, Miriam de Magdala, Miriam de Betânia, Ioxana Boanerges, e mais 2 servos de Arimateia, que o levaram embrulhado no meio da chuva e do vento. Em breve, começou a cair granizo do céu, o que era raro, e Gabínio deu ordens para que retirassem todos da cruz e quem estivesse vivo que fosse garroteado. Somente Josafá ainda estava vivo, mesmo que em estado de profundo coma. Os soldados o garrotearam por 2 minutos e quando sentiram que seu coração parará, eles também cessaram seu mórbido afazer. Iosepe de Arimateia esperou para que os outros 2 homens fossem descidos da cruz, e ao ver que algumas mulheres reclamaram seus corpos, afastou-se para cuidar do enterro de Iesua. Naquele momento, a tempestade chegou ao seu ápice. Até mesmo os homens temeram, jamais haviam visto tal vento. Era pouco antes das 6 horas da tarde quando começava o Shabat do Pessach. Era preciso enterrar logo as vítimas dos romanos. A tempestade foi passando, levando para longe seu rugir e sua fúria. A natureza parecia haver ficado furiosa com o assassinato de um justo. Capítulo 10. Os parentes e amigos de Iesua que estavam levando seu corpo tinham andado apenas alguns metros quando foram cercados pela guarda do templo. Traziam uma ordem do Sanhedrin, assinada por Caifás e Pilatos, de que os soldados deveriam acompanhá-los e montar em guarda permanente. Iosepe, que ficara mais atrás esperando pelo desfecho dos 2 outros corpos, vendo que sua comitiva estava cercada por 10 beleguins do templo, correu para saber do que se tratava. O chefe do esquadrão repetiu a ordem que recebera e mostrou o documento. O nobre de Arimateia teve que se curvar ao comando e mandou que os seguissem. Chegaram ao jardim da casa de Arimateia na hora em que a tempestade estava muito forte. Além de chover torrencialmente, começara a cair granizo, machucando os que estavam ao relento. Ali estava, no meio do jardim, um sepulcro que fora cavado, há alguns anos antes, para acomodar o corpo do dono da casa quando falecesse. A sepultura havia sido escavada na rocha, apresentando uma entrada de 80 centímetros de largura por 1,20 m de altura. A gruta interna tinha 1,80 m de altura por 2 metros de comprimento e uma largura de 1,20 m. Havia um lugar, 40 centímetros mais alto, que servia de leito mortuário, onde seria depositado o corpo de Iesua. Os servos, por ordem de Iosepe, haviam limpado a gruta, naquele mesmo dia. Alguns minutos depois que chegaram ao jardim,
E enquanto Iosepe e mais um dos servos estavam cuidando de Jesua, a chuva parou. A água que caíra copiosamente do céu havia molhado Jesua e o servo aproveitou para lavá-lo com a água que havia trazido, antes de colocá-lo no interior da tumba. Seus ferimentos estavam empapados de sangue coagulado e alguns sangue dissolvido em água escorreu dos principais ferimentos, pés e punhos. Levaram-no para dentro com dificuldade. Ele era pesado, uns 80 quilos. Passaram mirringoma resina junto com aloés por todo o seu corpo, e depois enfaixaram-no em tiras de linhão grosso. Terminado o ato demorado de enfaixá-lo, cobriram-no com um sudário de linho, que ia da cabeça aos pés. Todas as pessoas entraram, revezando-se de 3 a 3, e choravam copiosamente. Miriam, sua mãe, no entanto, não vertera mais nenhuma lágrima pelo filho, após sua morte. Ela estava tão firme quanto uma rocha. Seu coração estava despedaçado. Vendo em que estado deplorável estava, seguir o filho desde a hora em que saíra da fortaleza Antônia em absoluto silêncio. Ela observou como ele saíra maltrapilho, andando com enorme dificuldade. Viu quando desmaiara e quando um homem gigantesco o levantara, carregando-o como se fosse uma criança. Naquele momento, ela, que sentira vontade de chorar, tornou-se exteriormente insensível e acompanhou o martírio de seu filho à distância. Terminaram as operações de sepultamento, que levaram mais de 40 minutos, e, finalmente, depois da última visita de todos ao corpo de Jesua, os 2 servos e mais um soldado empurraram a pedra que cobria a entrada. Ela tinha 1,30 m de diâmetro, sendo que rolava numa via escavada na rocha. Ela caía numa ranhura especialmente feita para abrigá-la, e tornava a entrada bem lacrada. Em volta dela, jogaram barro para tapar as entradas minúsculas, de forma a proteger o cadáver contra insetos que podiam se infiltrar no local. A tempestade amainou assim que rolaram a pedra que fechava o sepulcro. Iosepe convidou todos, menos os soldados, para irem à sua casa. Aceitaram. Estavam todos de tal maneira sob o choque da terrível morte que andavam como fantasmas. Enquanto isto, o chefe dos guardas mandava os homens armarem uma fogueira, 2 tendas e prepararem o repasto. Estavam todos enfurecidos por terem que passar o Pessach longe da família. Iosepe destacou alguns servos para ajudarem as mulheres a se instalarem em sua casa. Era tarde demais para as mulheres e os discípulos mais próximos cruzarem a cidade, indo até onde estavam os demais membros no jardim de Getsemane. Nicodemos, algumas horas depois, descobriu, através de seus contatos, que a razão de a guarda estar presente fora uma trama urdida por alguns membros do Sanhedrim, especialmente um tal de Faleri de Betel. Este homem, um inimigo declarado de Jesua, havia convencido Caifás de colocar uma guarda armada por 3 dias no sepulcro de Jesua. Ele havia dito que o Galileu vivia se gabando de que ressuscitaria 3 dias depois de ser morto. Obviamente, Faleg não acreditava nisso, mas dissera que os discípulos do Galileu poderiam muito bem roubar o corpo, e depois apregoar que o mestre deles teria ressurgido dos mortos, como predissera. Caifás achou aquilo tudo uma sandice sem igual. Era um saduceu que não acreditava em nada. No entanto, pela pressão que alguns membros fizeram, acabou solicitando permissão a Pilatos para que um destacamento dos guardas do templo ficasse de guarda no sepulcro do Galileu por 3 dias, sendo revezado cada dia por um novo grupo. Pilatos achara aquilo um despropósito, mas já estava acostumado a todas aquelas idiosincrasias dos judeus, e acabou concordando. Nicodemos trazia outras más notícias. Diziam que, quando terminasse os 3 dias, alguns membros iriam propor que Jesua fosse removido para uma tumba secreta e que nenhum dos seus apóstolos jamais saberia onde ele estaria enterrado. Desta forma, evitariam que o seu sepulcro se tornasse um lugar de peregrinação, idolatria e fanatismo. E o que se pode fazer para evitar essa profanação? Não tenho a menor ideia. Pensei em subornar a guarda,
mas são pessoas demais. Basta um abrir a boca e estaremos em situação difícil. Eram 4 horas da manhã, os dois homens não haviam pregado o olho de tão tensos que estavam. Haviam ficado revoltados com Pilatos e com os membros do Sanedrim, que não defenderam o mestre. Nicodemos, que havia voltado para sua casa, e descoberto a trama, voltara às pressas para encontrar-se com Yosepe, e lhe contou tudo. Subitamente, uma terrível algazarra os levara até a varanda para verem o que estava acontecendo. Olharam em direção à pequena fogueira dos soldados brilhando a uns 60 metros, no meio das folhagens, e observavam que os guardas estavam correndo de um lado para outro. Gritavam enlouquecidos como se estivessem possuídos por demônios. Yosepe resolveu aproximar-se, chegando mais perto. Havia 2 soldados caídos no chão, quietos como se houvessem desmaiado, e 3 estavam com os cacetetes na mão. Os romanos não os deixavam usar espadas ou lanças, procurando defender a entrada do sepulcro. Os demais haviam debandado, às carreiras. Naquele momento, houve um tremor de terra, com intensidade forte e localizada. Yosepe sentiu a terra tremer e estancou-se no lugar, esperando que o chão se abrisse. No entanto, o que se abriu foi a gruta onde estava enterrado Jesua. A pedra que fechava o acesso, subitamente, rompeu-se, como se fosse feita de papel. Além de rasgar de alto a baixo, saiu de sua ranhura, vindo projetar-se a mais de 3 metros em diagonal, como se tivesse havido uma explosão no interior da gruta. Nicodemos e Yosepe estavam a 20 metros do lugar e viram quando os 2 soldados caíram ao chão. Levantaram-se e saíram correndo. O terceiro e último a ficar era o chefe do agrupamento. Subitamente, ele voltou-se para a entrada do sepulcro, deixou cair o cacetete, ajoelhou-se e ficou estático. Passaram-se menos de 30 segundos e o homem se levantou, e saiu andando, lentamente, completamente trêmulo, em direção ao centro da cidade. Ele passou por Yosepe e Nicodemos, que estavam parados, olhando-o. Ele estava lívido, com uma expressão apalemada, mas, ao mesmo tempo, beatífica, como se vira a glória de Deus em pessoa. Yosepe precipitou-se para dentro da tumba enquanto Nicodemos pegava um achote do guarda que estava caído perto da fogueira. Ele entrou logo depois de Yosepe e iluminou profusamente a pequena gruta. Os dois olharam em volta e viram as faixas no lugar onde deviam estar, com o sudário que cobria o corpo do mestre levemente fora de onde devia estar a face. As grossas faixas estavam enroladas, só que desinchadas, pois o corpo havia se volatilizado. As faixas e o sudário estavam onde deviam estar, mas o corpo havia se evaporado. Yosepe não acreditou no que via e retirou o sudário com certo nervosismo, largando-o ao lado do leito mortuário. Nicodemos riu nervosamente e perguntou: onde está ele? Yosepe apertou as faixas na altura do peito e elas cederam gentilmente, já que não havia corpo para lhes dar substância. Ele olhou para Nicodemos, aterrorizado, e perguntou, quase histérico, o que fizeram com ele? Nicodemos foi taxativo. Nada. Ninguém mexeu nele. Nós estávamos perto e vimos quando os soldados saíram correndo alucinados. Ninguém entrou aqui. Nós fomos os primeiros. Sim, mas onde está o corpo? Nicodemos deu de ombro e respondeu, meio enigmático, será que os anjos o levaram? Yosepe saiu da tumba, seguido do amigo e voltaram para casa. Não puderam dormir, mas estavam com receio das consequências do desaparecimento do corpo. Quem acreditaria neles? Resolveram ficar calados, nada comentando com os discípulos do mestre e esperaram pelos desenrolados eventos. De manhã bem cedo, Selum, o chefe dos guardas do templo, escutou a história mais esdrúxula que ouvia em toda a sua vida. Mandou vir todos os guardas que estavam de serviço naquela noite no jardim de Yosepe, e as versões de todos, menos um, que estava desaparecido, eram iguais. Todos contaram que, por volta de 4 horas da manhã,
Havia somente 3 homens de guarda, enquanto os outros dormiam. De repente, um dos guardas que estava em serviço viu quando o céu se fendeu e de lá apareceram mais de centenas de soldados luminosos armados com espadas, lanças e bandeiras. Havia todo tipo de pavilhões, labarus e estandartes. Além desses soldados, começaram a aparecer centenas de pessoas luminosas, que voavam em direção a eles. Um deles deu alarme e todos acordaram sobressaltados, vendo a mesma aparição. Eram milhares de pessoas que, em segundos, encheram os céus em volta deles. Alguns foram possuídos de terror e saíram correndo. Outros desmaiaram e 3 resolveram proteger o sepulcro. Ficaram com a tumba às costas, esperando o ataque a qualquer momento. No entanto, os seres luminosos estavam apenas parados em torno deles. Um deles, o mais próximo, estava a uns 20 metros de distância. Este espírito levantou a destra e tudo começou a tremer. A terra moveu-se, e, de repente, a pedra que fechava a sepultura rompeu-se, saindo de seu lugar. O chefe do grupo ficou sozinho e viu uma luz fortíssima que vinha pelas suas costas. Virou-se e viu Jesus em pessoa, numa roupa alva, tão branca e luminosa que não dava para fixar o olhar por muito tempo. Ele estava perfeito, sem nenhum arranhão, parecendo mais alto do que era. Já tinha saído da tumba e olhava para cima, como se estivesse vendo os milhares de amigos que haviam vindo buscá-lo. Naquele momento, ele se viu ajoelhado e quando Jesus começou a subir rapidamente, como se estivesse levitando, em direção aos seus amigos, ele ouviu um coro de vozes tão alto que se assustou e saiu andando, sem olhar para trás. O chefe geral dos guardas sentiu dificuldade de contar a história para Caifás que, matreiramente, chamou os guardas, dizendo: "Não creio numa única palavra que vocês me disseram. Nem acho que Pôncio Pilatos e seus romanos irão acreditar. No entanto, faremos uma coisa. Vocês dirão que adormeceram profundamente, e que, quando acordaram, o sepulcro havia sido profanado pelos discípulos daquele egípcio embusteiro metido a Galileu. Se vocês contarem essa história por aí, diremos que vocês se venderam aos seguidores do Galileu e apenas será igual a deles. Daremos 3 denários para cada um para sacramentar esta história e se calarem." Os homens saíram aniquilados com isso. A história era por demais legítima para acreditarem que não fosse verdadeira. Muitos acabariam por confidenciar as mulheres e estas aos demais. Pilatos recebeu a versão oficial e não se importou muito com o caso. Afinal, os galileus que haviam vindo para o Pessach iriam embora em breve para suas casas. E se viessem a tentar algum levante, ele os crucificaria todos. Caifás resolveu investigar o caso e mandou 2 homens irem até o jardim de Arimateia verem por si só o que estava acontecendo. Eles chegaram por volta da hora 3ª, entrando pelo jardim, vindos da cidade. Miriam de Magdala, que não dormira de noite, pensando na tragédia que se abatera sobre Jesus, viu quando os 2 homens entraram. Ela saiu de seu quarto, atravessou o pátio e foi até o jardim. Os investigadores enviados por Caifás chegaram ao jardim e procuraram pelo sepulcro. Não sabiam onde era e não queriam interrogar Eusébio de Arimateia, que era um nobre importante no Sanhedrim. Vasculharam o lugar até o momento em que viram a jovem mulher, vindo em sua direção. Naquele momento, viram as tendas dos soldados, o local da fogueira e o sepulcro. Dirigiram-se para lá e entraram no lugar, constatando que estava vazio, confirmando as suspeitas de Caifás de que os discípulos haviam feito alguma bruxaria para ludibriarem os guardas e roubarem o cadáver. Saíram da sepultura e se depararam com Miriam de Magdala, que estava lívida e assustada. Ela perguntou: "Que fazem aqui? Onde estão os guardas?" Era óbvio que a mulher era sincera e nada sabia da profanação ocorrida naquele lugar. Responderam-lhe: "Não se atormente, o sepulcro está vazio." Para uma devota como Miriam de Magdala afirmar que o sepulcro estava vazio era o mesmo que dizer que Jesus havia ressuscitado.
Ela passou pelos homens e entrou na tumba, constatando que seu adorado Yeshua não estava mais lá. Não lhe passou sequer pela cabeça que seu túmulo podia ter sido violado. Os discípulos lhe haviam dito que lhe dissera que ressuscitaria no terceiro dia e era verdade. No entanto, nem sequer notou que não era o terceiro dia. Era manhã de Shabat. Não havia sequer um dia inteiro desde que Yeshua havia morrido e já cumpria a promessa. Ela saiu de dentro do abafado túmulo e partiu em disparada para dentro de casa. Os dois espiões de Caifás aproveitaram este instante para saírem daquele lugar. No interior da casa, Miriam de Magdala falava a todos que Yeshua havia ressuscitado, e sua história, de tão atropelada que fora contada, ninguém entendeu nada. Ela falou que vira uma pessoa que pensou ser o jardineiro, e foi a seu encontro, mas que, em seu lugar, encontrou dois homens, que lhe disseram que o mestre não estava mais lá. Ela foi com Miriam de Betânia até onde estava o agrupamento principal, no jardim de Getsemane, e contou a história para Cepas e para os demais. Eles não acreditaram, mas partiram como flechas para verem se era verdade. O sepulcro estava vazio. Havia sinais de pressa. As faixas estavam ainda com o formato do corpo e o sudário estava jogado num canto. Yochanan o apanhou com cuidado, levando-o consigo. Miriam, a mãe, chegou e olhou para dentro. Será crível que seu filho houvesse ressuscitado? Miriam conversou com Yosef, pedindo-lhe que averiguasse o motivo de os soldados não estarem tomando conta da tumba. Será que eles violaram o sepulcro? Yosef concordou com a teoria materna e informou que iria ao templo para descobrir o que havia sido contado. Ao chegar lá, já corria a versão de que os discípulos de Yeshua haviam roubado o corpo do mestre, sepultando-o em lugar ignoto. Yosef falou com Selum, o chefe dos guardas, que era seu conhecido de longo tempo, e por um pequeno presente, ele contou a versão dos soldados do templo, sem saber que ele também apreciara o fenômeno, mas sem vê-lo como os guardas que foram os únicos que tiveram a oportunidade de presenciar. Agora aquela mímica estranha que os guardas haviam feito passava a ter lógica, e Yosef entendeu que aquele fora o momento em que o mundo espiritual viera encontrar-se com o liberto e divinizado Yeshua. Mas, aonde estava o corpo físico? Yosef voltou e deu um conselho para os galileus. Eles deviam partir. O Sanhedrin os queria presos por crime de profanação de túmulo. Naquela noite, 5 horas da manhã do domingo, o grupo partia furtivamente para Cafarnaum. Havia dúvidas e tristezas mescladas com alegria e esperança. Se eles não vissem Yeshua, eles nunca teriam a confiança em si próprios para articularem o que seria um dos maiores movimentos de fé do mundo. Levaram 4 dias para chegarem a Cafarnaum e cada um foi para sua casa. Em 2 dias, faria uma semana que Yeshua havia perecido na cruz. Resolveram reunirem-se na casa aqui fora do mestre, onde agora morava Miriam e Talma. Naquela noite, num cômodo apertado, estavam todos os seus discípulos para recitarem os Karat Nizamot, relembrar as almas. Cepas, por ser o homem mais velho de todos os presentes, recitou as orações e quando estavam emocionados, relembrando o mestre, uma luz forte se fez presente naquela penumbra. Foi com tal velocidade que, quem estava com os olhos abertos olhou o ponto luminoso, e no outro instante, lá estava ele. Para aqueles que estavam com os olhos fechados em atitude meditativa, foi necessário que os que estavam com os olhos abertos os alertassem para o aparecimento. Meu Deus, é o mestre! É o mestre! Eles olharam e não acreditaram. Como é que subitamente, vindo do nada, lá estava Yeshua, o mestre dos mestres? Por qual mágica ele aparecera do nada? Alguns estavam assustados. Pensavam que era um fantasma ou um demônio. E Yeshua, no entanto, era um espírito materializado, tendo utilizado um pouco de fluido vital de todos os presentes, assistido por espíritos especializados, que o ajudaram na operação de materialização. Nada temam, meus amigos. Sou eu, Yeshua, tão vivo quanto quando estava entre vocês.
Cepas adiantou-se para abraçá-lo e o fez com energia. Seus braços não atravessaram o mestre como se fosse fumaça. Yeshua estava perfeitamente visível e maleável como convém a um corpo. E verdade que tal fenômeno é raro, mas também, no caso de Yeshua, era vital que houvesse esta manifestação, sem a qual seu movimento iria se esvair totalmente, não restando mais nada do que uma bela lenda, que o tempo se encarregaria de fazer e ser esquecida pelos homens. Era preciso dar ânimo e provas àqueles seres que tinham dúvida de si próprios, da doutrina do Mestre e de como difundi-la. Neste momento, Yeshua, que sabia que não poderia ficar materializado por muitas horas, foi objetivo e direto. Amigos, todo nosso trabalho agora depende de vocês. Devem prosseguir na expansão de nossas ideias, sem a qual tudo o que fizemos, nestes últimos 3 anos, irá por água abaixo. Vocês devem continuar a pregação do reino de Deus, assim como estabelecerem centros de curas, pois isto irá atrair as pessoas e convencê-las de que estamos falando a verdade. Cepas, pragmático como ele só, tinha dúvidas, que ele manifestou de imediato ao mestre. Mas como faremos isto? Não temos a sua habilidade, nem sabemos falar tão bem e nem de tudo que você falou nós nos lembramos. E Yeshua respondeu-lhe com uma voz tranquila. Não se preocupem com isto. Eu enviarei meus santos espíritos, que se manifestarão através de vocês, e vocês ficarão repletos de sabedoria e de conhecimento. Darei a vocês também o poder de curarem, profetizarem e de expulsarem os demônios. Deste modo, estarei sempre com vocês, acompanhando cada passo e os estimulando. Nada temam, pois estou no reino de meu Pai, e estarei preparando um lugar de honra para cada um que se dedicar a esta missão, de grande importância para os homens. Yohanan Boanerges, que sempre fora amado pelo Mestre, e, portanto acreditava ter mais direitos do que os demais pela afeição e carinho que o Mestre lhe dedicava, perguntou. Amado Mestre, acredito em você e sei que não irá nos abandonar, mas como faremos tudo isto em Cafarnaum? Vocês não podem ficar aqui, mas devem partir para Jerusalém o mais rápido possível. Terminem a temporada de pesca, retornem à cidade santa e iniciem sua pregação em espaço aberto. Seremos trucidados pela malta enfurecida ou crucificados pelos romanos. A exclamação veio de Jacob ben Cleopas. Isto poderá vir a acontecer, mas feliz daquele que morrer em martírio, divulgando as nossas ideias de amor e fraternidade. Yeshua sorriu da exclamação veemente de Tade, e prosseguiu com as suas instruções. No entanto, com minha morte, teremos que mudar um pouco nosso discurso, pois de nada adianta falar em que o Messias irá instituir o reino de Deus na terra e que ocupará o trono de Davi. Não há mais necessidade disto. Mas existe Talma, que poderá sucedê-lo como legítimo herdeiro, exclamou Boanerges. Não. Definitivamente não. Talma deverá ser protegido de preferência escondido, pois senão terá o mesmo destino que tive. Desejo que ele seja enviado ao amigo Vindapama, onde ele será resguardado de toda a insânia dos romanos. Falem com Iosip de Arimateia, que ele saberá como enviá-lo até Taxazila. Yeshua, mudando de tom, sabendo que seu tempo estava se tornando curto, e que a materialização não podia continuar indefinidamente, concluiu sua locução. Não se preocupem com o que irão falar, pois estarão repletos dos santos espíritos. Do espírito de santidade terão poderes para fazerem tudo o que fiz. Nada temam, pois cada um receberá a sua cota do reino de Deus, de acordo com seus atos. Eu estarei com vocês o tempo todo. Yeshua abraçou os discípulos presentes, despedindo-se e, subitamente, para espanto de todos, desapareceu completamente. As notícias do ressurgimento de Yeshua espalharam-se celeremente entre os demais discípulos. A aparição de Yeshua trouxera um novo alento ao movimento. Cepas conversou com Talma e juntos concluíram que Yeshua tinha razão.
Não havia mais a necessidade de perseguirem o objetivo de entronizarem um descendente de Davi, pois isto só acarretaria graves prejuízos ao movimento. Por outro lado, Talma sugeriu que Jacob, seu irmão, assumisse a chefia da missão e Cepas aceitou de bom grado, pois Jacob, mesmo não sendo um dos discípulos mais próximos, fazia parte do grupo e se destacava pela sua firmeza, severidade e objetividade. Jacob, denominado justo, portanto, passou a ser o chefe do movimento. Naquele momento, era apenas um movimento, pois ninguém pensara em romper com o templo, portanto continuavam bons judeus e, principalmente, fariseus. Com o decorrer dos anos, o movimento tornar-se-ia uma seita do judaísmo, para finalmente desabrochar numa igreja independente. Nos dias que se seguiram, Iesu apareceu por mais de 6 vezes até que, finalmente, ele disse que faria sua última aparição, marcando hora e lugar, perto de Cafarnaum. Depois desse fato, ele não apareceu mais. Subir aos céus. Ele havia plantado a semente da salvação. Agora cabia a cada um se salvar de sua própria inferioridade, modificando-se e alterando o mundo, para torná-lo mais livre, fraterno e igualitário. O grupo aproveitou a festa de Shavuot, Pentecostes, para irem todos para Jerusalém. Esta festa caía no 6º dia do mês de Sivan, por volta do final de maio, início de junho, cerca de 7 semanas depois do Pessach. Iesu havia feito sua última aparição na véspera da viagem do grupo para Jerusalém, tendo se elevado dos planos astrais, entrando nos planos mentais. Ele havia decomposto o material astral com sua crescente vibração espiritual, e em poucos meses, também o material mental seria dissolvido, e ele ingressaria esplendoroso no mundo angélico. Havia, contudo, muito a ser feito. Se os seus apóstolos não continuassem seu proselitismo, a vitória final seria das forças trevosas. Elas haviam agido fortemente, tendo obtido vários sucessos parciais durante a vida de Jesua. Os discípulos se reuniram na casa de Eusébio de Arimateia que, como sempre, fez questão de abrigá-los. Cepas e Talma conversaram em particular com Eusébio sobre a ida de Talma para Taxazile e ele não viu nenhum problema em providenciar tudo até Agmatana. Lá ele deveria procurar por Baltazar que se encarregaria de tudo para enviá-lo a Vindapama. A caravana partiria dentro de 6 meses e, neste período, Talma ficaria escondido na casa de Eusébio. A história de que Talma só acreditar que Jesus havia ressuscitado se o visse e tocasse, seria uma interpolação posterior, pois corria o boato de que Jesus não havia de fato ressuscitado, mas que fora seu gêmeo que o personificara. Deste modo, foi necessário desenvolver uma história de que Jesus aparecera para Talma, mostrando-lhe as chagas, mas na realidade, quando o mestre aparecera para seus discípulos, ele não tinha chagas, nem marcas de vergastadas e nem as feridas da coroa de espinho, pois nada disto marcara sua mente, portanto, não se manifestara no corpo espiritual. A festa de Shavuot, Pentecostes, era originalmente uma festividade para louvar a colheita do trigo. Após a diáspora, seria festejada no 7º dia do mês de Sivan, mas naquela época, ainda caía no 6º dia. Naquele tempo, os fariseus, os discípulos eram fariseus, para todos os efeitos, comemoravam a revelação do Decálogo a Moisés. Deste modo, após passarem a noite inteira em vigílias, estudando a Torá, fato este que era chamado de Tikkun Leil Shavuot, os discípulos se reuniram de manhã cedo para louvarem o Shacharit, a aurora. Após tal cerimônia, imbuídos de um espírito positivo, eles se reuniram para o desjejum. Naquele momento, antes de comerem qualquer coisa, aconteceu um fato maravilhoso, que iria dar substância e coragem a todos os presentes, transformando-os em guerreiros de Jesua. Subitamente, um dos discípulos sentiu uma estranha tonteira e seu coração se acelerou. Ele fechou os olhos, pensando que devia ser cansaço, quando começou a tremer levemente. Os demais olharam para Jacob ben Zebedeu,
sabendo que lhe era dado a possessões e ficaram apreensivos. No entanto, Jacob mantinha-se calmo e, sob uma força dominante, levantou-se de sua cadeira e levantando os dois braços para o alto, falou com uma voz tonitruante, que não era sua. Filhos do Altíssimo, levantem-se e fechem os olhos para receberem o Santo Espírito. Sob o comando deste Espírito manifestado em Jacob, os demais discípulos se levantaram e à medida que ficavam de pé, os espíritos da falange de Samangelaf iam atuando sobre suas mentes. Um após o outro, eles foram sendo tomados de um poder comandante, que os fazia falarem com convicção e determinação. Várias pessoas da casa correram para ver que algazarra era que ali ficaram surpresas em verem todos de pé, falando, gesticulando com altivez num estranho ritual. Como alguns discípulos jamais haviam sentido nenhuma influência espiritual, a primeira manifestação foi falha e eles cambaleavam, sob o domínio ainda parcial do espírito. Muitos achavam que eles estavam bêbados, mas estavam em fase de desenvolvimento acelerado de suas potencialidades de comunicação entre um plano existencial e outro. Uma das moças, serva de Eusébio, com uma vidência espiritual ainda em formação, viu luzes passeando sobre a sala, e sob a cabeça dos discípulos em transe. Estas luzes brilhantes pareciam fogo. Na realidade, eram o local de maior contato de energias entre o espírito que se manifestava e o discípulo, fazendo com que, sob a evidência parcial da serva, parecessem línguas de fogo. Uns escutavam um barulho ensurdecedor, como se fosse um vento forte soprando entre altas árvores, e isto também era um princípio de audição espiritual, ainda incipiente, que faz com que as manifestações pareçam ser um vento forte. Esta sessão espiritual inicial durou mais de uma hora, quando os espíritos começaram a se retirar aos poucos, deixando os discípulos cansados e felizes. Eles se lembravam de tudo, mas como se fossem apenas espectadores, escutando suas vozes falando coisas maravilhosas e eles não acreditavam que tivessem este dom. A partir deste instante, eles não eram mais discípulos, mas sim, apóstolos. Esta foi a primeira das manifestações dos espíritos. Elas iriam se tornar lugar comum nas congregações primitivas por mais de 180 anos, tendo se manifestado em todos os lugares, até que, com o advento da Igreja e dos clérigos profissionais, esta maravilhosa dádiva divina foi sendo relegada a um segundo plano, sendo substituída por fórmulas mágicas de uma missa cada vez mais hermética. O que era para ser um forte poder entre os renascidos e os espíritos, onde se profetizava, curava-se e muitos milagres foram sendo feitos, tornou-se motivo de perseguição, bruxaria e fogueira. Mais uma vez, os poderes das trevas iriam obter uma vitória importante contra as forças da luz. Yeshua ben Yosepa havia sido imolado na cruz no 14 de Nissan do ano 30 depois de Cristo, o que corresponde ao dia 7 de abril, com pouco mais de 36 anos. Seus seguidores haviam se escondido, com medo da perseguição romana. Depois da Pentecostes e das primeiras manifestações espirituais, eles saíram de seus esconderijos e se revelaram ao mundo. No decorrer dos primeiros meses, foi-se formando uma nova seita, os nazarenos. Não havia grande distinção entre esta seita e as demais existentes, a não ser pelo fato de que eram mais impetuosos do que os demais. Mas não deixava de ser uma seita judaica. Os futuros cristãos, como seriam chamados, originaram-se das revelações apocalípticas e esotéricas do advento do reino de Deus, nascidas da força da personalidade magnética de Yeshua, que adquiriram ela com a notícia da ressurreição e com a promessa de vida eterna, e depois viria a se fortalecer com outros fatores sociais e históricos. Todos os apóstolos, com exceção de Talma, acreditavam num breve retorno de Yeshua, que viria estabelecer o reino de Deus na terra. Eles acreditavam que tinham recebido de Deus os poderes miraculosos que tantas vezes haviam visto se manifestar nele, e de fato, após os eventos da Pentecostes,
Esses poderes foram se revelando cada vez mais poderosos. Os apóstolos faziam um feroz proselitismo, tendo muitas vezes pregado nos pátios dos templos, sendo tolerados pelo Sanhedrin, já que seguiam à risca todas as normas das cerimônias judaicas.